Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é a nossa lição de segunda-feira, Indisposto a Confiar. Na lição de hoje, eu trouxe um resumo para você do que aconteceu ali no capítulo 28 de 2 Crônicas. Porque ali aparecem vários reis, várias pessoas, várias situações, então pode ser que você acabe ficando um pouco perdido de entender o contexto do que estava acontecendo ali. Para que você consiga entender toda a essência do texto, é importante compreender o contexto. O rei Acás era o rei de Jerusalém, o rei de Judá. E o rei Acás, ele era um rei ímpio. Era um rei que ele fazia coisas abomináveis ao Senhor. Então, aconteceu que o rei Peca, o rei de Israel, e o rei Rezim, rei da Síria, foram contra o rei de Judá, o rei Acás. E em nenhum momento da vida do rei Acás ele buscou ao Senhor. O relato não mostra ele buscando ao Senhor em nenhum momento. Então aconteceu que os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram judeus prisioneiros para Damasco. Israel também levou prisioneiros e objetos de valor de Judá. E foi então que aconteceu algo muito interessante nessa história. Oded, que era um profeta do Senhor, ele levou uma mensagem ao exército de Israel. Inclusive, ele foi muito corajoso, né? Porque ele se colocou diante de um exército terrorista, diante de um exército que estava com muita raiva, que estava ali em meio a um grande conflito. Então, lá em Samaria, ele encontrou o exército de Israel e ele deu uma mensagem que basicamente dizia que Deus tinha entregado o exército de Judá para eles, porém, eles derrotaram o exército de Judá com muita raiva. E Deus não gostou disso, porque era como se fosse o sujo contra o mal lavado, porque ali os dois reinos não estavam assim tão apegados a Deus. E Oded falou para eles devolverem os prisioneiros que eles pegaram lá de Judá. 4 autoridades importantes de Israel ficaram contra o exército de Israel. E basicamente eles disseram para não trazerem os prisioneiros, porque se eles já eram culpados diante de Deus, se eles fizessem isso, seriam mais culpados ainda. Então, o exército israelita largou os prisioneiros. As 4 autoridades cuidaram dos objetos dos prisioneiros e direcionaram ali a situação. É interessante que, mesmo depois de tudo isso ter acontecido, o rei Acás ele não se rendeu ao Senhor. Ele não se entregou ao Senhor, ele não buscou ao Senhor. Inclusive, ele foi indo cada vez mais longe. E não é à toa que o relato mostra isso. Mostra que, ao invés do rei Acás buscar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor para lidar com as situações que estavam ocorrendo ali, na angústia de Acás, ele não foi para o Senhor. Ele foi para o rei da Assíria. O rei Acás, ele pediu ajuda ao rei da Assíria porque os edomitas estavam invadindo Judá e os filisteus estavam atacando o sul de Judá. Então Acás tomou da prata e do ouro da casa do Senhor, ele tomou dos tesouros do Senhor e deu de presente ao rei da Assíria. É isso que diz lá em 2 Reis, no capítulo 16, no versículo 8, que é um capítulo que também conta o relato do rei Acás, assim como 2 Crônicas 28. Só que o grande problema, mais um problema, na verdade, é que o rei Acás, ele deu de presente ao rei da Síria aquilo que nem era dele. Ele pegou os tesouros da casa do Senhor para dar ao rei da Síria, algo que não era dele, porque era de Deus. Era os tesouros, os objetos de valor da casa de Deus, então era de Deus. Ele foi lá e entregou as coisas de Deus para o rei da Síria. Aconteceu que o rei da Síria, ao invés de ajudar o rei Acás, complicou mais a vida dele. É muito complicado tudo isso porque a gente vê vários pontos em que o rei Acás ele vai descendo a ladeira abaixo. E mostra também que o rei Acás ele também cometia abominações. Abominações que o Senhor Deus era tão contra que quando o povo de Israel avançava, eles destruíam aqueles povos que cometiam essas abominações, aqueles sacrifícios, aqueles cultos pagãos. Já o rei Acás, um líder de Jerusalém, ele cometeu os mesmos pecados dos gentios e não buscou ao Senhor. Essa é uma história que, olha, é bem complicado a gente ver a decadência de uma pessoa que tinha tudo para ter um final, uma história feliz, um final feliz,
mas não quis aceitar a vontade de Deus, não quis buscar a vontade de Deus. Quis buscar a própria vontade, quis fazer a própria vontade e buscar outros deuses. Durante essa semana a gente vai entender mais, a gente vai tirar mais lições desse relato, mas esse contexto já mostra, já deixa bem claro, né, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que a gente percebe que são grandes erros. Eu acho que esse vídeo merece um compartilhamento seu, hein? Então aproveita e compartilha esse vídeo com a sua classe para eles ficarem por dentro do contexto do que estava acontecendo ali em 2 Crônicas 28. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, pedimos ao Senhor que, por favor, nos dê sabedoria e nos ajude a te buscar todos os dias e não cometermos o mesmo erro que o rei Acaz cometeu, de se afastar de tua presença. Que nós não venhamos fazer isso, mas que todos os dias nós possamos te buscar. Em nome de Jesus, amém. É isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira.